Esse é o livro 2 da série Livros e Minhas Impressões. Eu queria falar desse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido. Para mim, esse livro é um livro fascinante. Vou falar das minhas impressões sobre ele. Eu realmente recomendo todas as pessoas vivas que respiram ler esse livro. Ele é muito bom. Ele não vai mexer como no outro livro que eu mencionei, é o Ciclo da Autossabotagem, na questão das programações do passado. Ele vai falar a importância de você ter um sentido, um futuro pelo qual viver. Ele fala uma frase interessante, é um psiquiatra, né? Outro psiquiatra, né? Ele fala uma frase interessante na busca de compreender o ser humano, que quando vocês têm um porquê viver, você suporta quase qualquer como viver. E de que como viver ele está falando? Ele foi forçado a viver dentro de um campo de concentração nazista, vários anos. Ele sobreviveu, foi um dos poucos sobreviventes. E ele menciona esse ponto. Quando você tem um porquê viver, um para que viver, você consegue suportar quase qualquer como. Circunstâncias terríveis você consegue suportar, porque você tem um porquê viver. E ele vai atacar nessa área do futuro, quanto o futuro precisa estar bem definido na mente das pessoas. Uma pessoa que não tem esse futuro bem definido, que não consegue saber, não tem um propósito que realmente queima no seu coração, algo que realmente faz a pessoa respirar e falar: eu preciso realizar isso aqui em vida, aqui na terra. Um relacionamento, um projeto. Se não tem algo que queima no coração, que faz a pessoa correr para um futuro que ele quer conquistar, e algo legítimo, algo muito gravado na alma, que tem a ver com a identidade da pessoa. Se ele não tem isso, a pessoa não vai suportar. E ele começa a perceber que ali naquela circunstância de caos, e é um caos que é só lendo para conseguir, eu não vou nem tentar descrever aqui o caos de você trabalhar em trabalhos forçados, de construção, naquela circunstância do regime nazista, do desprezo humano, ser tratado como verme, a morte. Ele tenta até descrever assim, o sistema de autoproteção que a mente cria para sobreviver ao desprezo humano, né? A chaminé correndo solta todos os dias, com os corpos sendo queimados, mortos todos os dias. Não só os que morriam trabalhando, como aqueles que nem trabalhavam, já eram jogados direto na câmara de gás, e depois a câmara de gás queimada nos fornos, né? Fornos, e aquilo queimando, as fumaças queimando, e só irmãos judeus e outros que não faziam parte do regime nazista, não eram úteis, ali simplesmente sendo queimados todos os dias. E a maneira como o cérebro chega a bloquear para sobreviver a essa circunstância. Mas o interessante não é só a dor, é as teses que ele conseguiu desenvolver. Ele já era psiquiatra quando parou lá, ele estava no meio de uma tese, e a maneira como, para concluir a tese, ele descobriu coisas fantásticas sobre o ser humano, né? Tem uma parte imensa da psicologia hoje, da psiquiatria, que se deve a esse cara aí, Viktor Franklin. As teses desse homem. Ele sobreviveu e foi muito influente aí no ramo da psicologia e psiquiatria. Esse livro vale muito a pena. Tem uma parte do livro que ele fala sobre o amor, né? O amor que é forte como a morte, e a maneira como a situação de morte que ele estava vivendo começou a se apagar por causa da força do amor. Foi impactante, foi muito forte, e realmente eu gostaria que todos pudessem ler. Não é tão simples escrever aqui em poucas palavras, mas vale a pena ler. Vale a pena você ser confrontado com se a sua vida tem sentido ou não, pelo que você vive. Você precisa saber pelo que você vive. Se você estivesse na circunstância que ele estava, você ia querer viver? Ou você ia se entregar para a morte? E ele percebeu que a maior parte das pessoas que estavam morrendo no trabalho forçado era uma refeição por dia. A refeição era uma sopa aguada, era praticamente um pouquinho de água por dia, e ele tinha que fazer trabalho forçado. Quem não aguentava, morria. E ele percebeu que o maior motivo de levar uma pessoa a aguentar o caos extremo, a morte e o desprezo daquela proporção, a dor física e a circunstância exagerada que ele estava vivendo,
A maior parte das pessoas que sobreviveram porque tinham um sentido, tinham um porquê. Quando você não tem um propósito, você realmente se entrega com muito mais facilidade, porque quem não tem um porquê não aceita o como. Na ausência de um sentido para o futuro, o que sobra para você é só o presente. É só a qualidade do presente. E se o presente perde a qualidade, você não suporta ele, porque só existe o presente para você. Mas quando você tem um futuro, um projeto que você queima no seu coração realizar, alguns relacionamentos, algumas coisas que são pro futuro e que você quer, e aquilo queima no seu coração o suficiente como uma causa de vida, então você suporta quase qualquer como. Então é interessantíssimo, vale muito a pena. As minhas palavras não fazem jus a esse livro aí, não. Eu tô colocando minhas impressões, mas eu consigo perceber que essas palavras não fazem jus à profundidade desse livro. Leiam mesmo. Ó, Em Busca de Sentido, muito bom, muito bom. Leiam, vale a pena, e a leitura é maravilhosa. Só posso falar isso. Todo mundo tinha que ler. Quem é você? Qual o seu sentido? Qual o seu propósito? É isso aí. Até mais um vídeo da série Livros e Minhas Impressões.